Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu não sei que hora você vai estar ouvindo esse devocional, mas o importante é que você está aí. E eu quero agradecer a você que já é inscrito nesse canal. Muito obrigado. E você que deixa seu gostei, você que comenta, você que compartilha, você é bênção de Deus na minha vida. E eu quero meditar hoje num livro que está no Antigo Testamento. O livro de nome Números, capítulo 22. Esse capítulo fala de duas pessoas. A primeira pessoa que fala é Balaque e fala de Balaão. Ora, nós vamos encontrar aqui nesse capítulo, nesse texto, um exemplo de vida, um alerta. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos maiores do que o que somos, que nós não somos nada, nós somos pó, né? E a gente acha que pode decidir as coisas e desobedecer à voz de Deus. E nós encontramos aqui, nesse capítulo de número 22, que fala a respeito de Balaque. Olha só, interessante que Balaque, ele olha só, viu, pois, Balaque, filho, capítulo 22 de Números, versículo 2. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por quê? O povo de Israel estava espalhado, eles haviam saído do Egito. E aí, interessante é que ele se incomoda. E ele sabe a história daquele povo, ele ouve falar, né? E ele envia mensageiros a Balaão. Esse Balaque, ele era rei dos Moabitas. E ele manda mensageiros a Balaão, quem é Balaão? Balaão é filho de Beor a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor. Mandou mensageiros, onde estava Balaão? Em Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo, olha o que é que Balaque manda dizer, olha o recado. Um povo que saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, olha só, e parado está defronte de mim, olha que temor. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. E essa história, quando você for ler, você vai encontrar uma pessoa que recebe um recado de um rei. Que, na verdade, olha só, quem era Balaão? Balaão, ele não era israelita, então ele não pertencia àquele povo que estava ali na frente de Balaque, amedrontando. Mas um sacerdote adivinho, conhecido entre as nações daquele tempo. Por isso que Balaque acreditava que ele podia amaldiçoar aquele povo. O que Balaque não sabia é que aquele povo tinha dono. E é o que nós vivemos muitas vezes. Às vezes tem pessoas que quer ofender, que quer machucar, e muitas vezes fala coisas que não deve, achando que aquela pessoa que ele está ofendendo não tem ninguém para defender. Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus a nos portar como verdadeiros cristãos, parar de apontar o dedo sem saber das histórias reais. E mesmo sabendo, nós não temos o direito de apontar o dedo para ninguém, porque tem mais dedo apontado para cá, para nós. É interessante isso. Mas aí, nós estamos no capítulo 22 do livro de Números. E aí ele manda, mais interessante, que no versículo de número 9 desse capítulo 22, olha só, ele recebe o recado de Balaque para ir amaldiçoar esse povo. Aí ele diz assim,
E ele, passe aqui esta noite e vos trarei a resposta. Olha só, quando ele faz isso, alguma coisa está acontecendo. Aí o versículo 9 diz, e veio Deus a Balaão e disse, quem é que veio a Balaão? Deus. Veja que está escrito com letra maiúscula. Quem são estes homens que estão contigo? Era uma pergunta. E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, que me enviou. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus, olha a resposta de Deus a Balaão. Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. E Balaão obedece e não vai. Mas quando a gente vai lendo essa história, isso nos chama a atenção, a perseverança do pedido daquele rei que está assustado. Ele recebe a resposta da negativa, porque Balaão resolve obedecer a Deus. E falou com ele, e não vai. E Balaque manda de novo. Enviou mais príncipes, versículo 15, do capítulo 22 de Números. Mais honrados do que aqueles. Mandou gente de uma posição maior. Os quais vieram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores a vir a mim. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, amaldiçoa-me este povo. Era o pedido de Balaque. Então Balaão respondeu e disse a seus servos a Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa. Olha a posição de Balaão. Cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-te que também aqui fiques esta noite, para que eu saiba que o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Olha só, foi diferente a resposta que ele ouve agora, a orientação. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Olha bem, ele obedece. Balaão está obedecendo. Vai vendo isso aí. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho para o adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele, viu, pois a jumenta, o anjo do Senhor. Aí para um pouquinho. Olha o que é que acontece. Balaão vai recebendo o chamado, oferecem presente a ele, e ele continua obedecendo a Deus, temendo a Deus. Enquanto ele obedeceu, ele teve sucesso. Mas aqui agora, quando ele obedece, ele obedeceu, Deus mandou ele ir, e ele sai, e ele vai. Mas acontece que dentro do coração dele, o pensamento dele, a atitude dele ia ser outra. Ele certamente estava pensando, dessa vez eu vou ganhar presente, eu vou ganhar ouro, eu vou ganhar riqueza, notoriedade e vou amaldiçoar. Então ele bota no seu coração a desobedecer a Deus. Porém, Deus trata com aquele que ele ama. E interessante que ele vai em cima de uma jumenta. E a jumenta vê o anjo do Senhor. E Balaão, que estava ouvindo a voz de Deus e obedecendo, não vê. E olha o que é que acontece. O que é que Balaão faz? O anjo, a jumenta, viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. A jumenta viu aquilo e saiu, está protegendo. Então Balaão espancou a jumenta, por quê? Porque quando nós estamos fora da vontade de Deus, o que nós queremos fazer é machucar as pessoas. É machucar qualquer coisa que fique na nossa frente, impedindo aquilo que nós temos no nosso coração para fazer. E quando a gente lê essa história aqui, nós encontramos que Balaão, ele bate na jumenta dele. E acontece, aí vem que Deus usa quem ele quer. Aí diz aqui, ó, olha só.
Versículo 27, nós estamos no capítulo 22 de Números. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com bordão. Então, o Senhor abriu a boca de quem? De Balaão? Não. Abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: imagine você, se você encontrar o seu cachorro, o seu gato, o seu jumento, o seu papagaio. Papagaio talvez decore o que você está falando. Abrir a boca e falar para você entender. E disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim, tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Olha só, Balaão está tão cego espiritualmente, pela desobediência dele, que ele começa a conversar com a jumenta. Olha só. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer contigo? E ele respondeu: não. Então, depois desse diálogo aqui, o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. E aí é quando o anjo do Senhor, porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Mas ele obedeceu as 2 primeiras vezes, não obedeceu? Mas agora ele estava fora do plano de Deus. E Deus não se deixa escarnecer. Deus faz aquilo que aprova a ele fazer. Deus é soberano e Deus nos ama. Mas a palavra que o Senhor nos traz nesse texto é obediência. É melhor obedecer. Há uma bênção no obedecer. Há uma bênção no atender aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Então, medite nesse capítulo aqui. Veja como terminou esse capítulo. Tenha o prazer de pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e aprender com o que essas pessoas passaram, as experiências que tiveram. A Bíblia Sagrada, ela é alimento para nós. E essa manhã é uma manhã de reflexão, é uma manhã de parar para entender o que é que Deus quer na nossa vida. Talvez você hoje esteja aqui e pense assim nesse momento: eu já desobedeci a Deus e o que é que eu faço? O que é que você faz? Peça perdão a Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e pede perdão a Deus. Porque Deus é o Deus que perdoa. É o Deus que te levanta, é o Deus que te ama. Então, é melhor obedecer do que se sacrificar. Não deixe que a jumenta fale, para que você pare para escutar e atender a voz de Deus. Seja abençoado por Deus, abençoada por Deus nesse dia mais uma vez. E saiba, Deus é contigo, Ele cuida de você. Deus não quer o seu mal, Deus não quer o meu mal. Deus quer nos dar bênçãos e bênçãos sem medida. Que o Senhor Jesus continue abençoando a você e a sua família. Que essa manhã seja uma manhã de bênção, uma manhã de vitória. Uma manhã onde você possa celebrar a vida com a sua família e agradecer a Deus e continuar obedecendo ao Senhor a tudo que Ele mandar você fazer. Porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Seja fiel a Deus. Deus te abençoe. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Beijo no seu coração.